Lei Lin e Calloway discutiram os detalhes mais sutis e depois se despediram um do outro. Lei Lin contemplou profundamente antes de decidir ir em uma missão com Calloway e sua equipe. Ele ainda tinha um monte de poções que ele não se atrevia a vender, então ele só poderia procurar por alternativas. Além disso, converter o conhecimento adquirido de apreender um feitiço em experiência de batalha requer um processo contínuo de batalha. Com relação à experiência de batalha, a força média de Calloway e sua equipe era semelhante à dele e também vinham da mesma região. Todos também se conheciam, o que era naturalmente melhor do que estar com um grupo de pessoas desconhecidas. Além disso, Calloway passou por um longo período de treinamento árduo e aprendeu muito. Como ele poderia ser considerado uma pessoa com muita experiência, Lei Lin ficou mais à vontade com sua equipe. Quando domino o modelo de magia, meu plano é seguir Calloway e sua equipe em uma missão e acumular alguma experiência. Depois disso, deixarei a academia sozinha e procurarei caminhos alternativos. Voltando ao seu dormitório, Lei Lin pegou o livro de feitiços Han da Umbra. A capa amarela do livro de feitiços era extremamente resistente como couro, e havia alguns padrões nele que enviavam uma sensação fria e gelada dos dedos de Lei Lin para seu corpo. O livro estava firmemente amarrado por uma corrente de metal e as pontas eram cortadas na forma de um cinto. Aprender a mão da Umbra requer pesquisa em energia e evocação da sombra. Eu aprendi há muito tempo atrás. Através da venda de poções, Lei Lin melhorou continuamente seu conhecimento, adquirindo informações avançadas sobre o elemento sombra e estudando-as. O encantamento para abri-lo, Mansidala, falou Lei Lin em voz baixa. Depois de ouvir o encantamento, o livro de repente tremeu e, em meio ao tremor, as correntes pretas desataram automaticamente e as páginas começaram a se mover. Aiship, comece a registrar as informações. Lei Lin olhou continuamente para o livro de feitiços contendo o modelo da mão da Umbra. Somente depois de folhear rapidamente uma vez e ouvir a notificação do Aiship que registrou totalmente o conteúdo, ele colocou o livro no papel. A construção de um modelo de magia é a base para um mago lançar feitiços. Este processo inclui uma série de variações complexas, bem como a construção precisa do próprio modelo de magia. Para aprender um feitiço, são necessários 3 meses no mínimo. Como ele soube da dificuldade de um mago lançar feitiços, Lei Lin suspirou. Sem o Aiship, ele só poderia aprender a conjurar magias após inúmeras tentativas e falhas. A gravação de dados está terminada, começando a análise. A voz do Aiship soou. Quanto tempo vai demorar? Tempo estimado: 106 horas e 32 minutos. 106 horas e 32 minutos. Isso é o equivalente a 4 a 5 dias. Essa velocidade é extremamente rápida. Lei Lin balançou a cabeça. Ele se levantou, deu um tapinha em seu corpo e colocou os 2 livros de feitiços longe. Ele então caminhou para o lado de seu dormitório. Originalmente, esta seção foi utilizada para recepção ou outros usos, mas Lei Lin a transformou em um mini laboratório experimental para a produção de poções. Embora fosse bastante perigoso experimentar aqui, com o Aiship ele poderia garantir que nada daria errado. Eu vou em missão daqui a alguns meses. É melhor eu me concentrar em preparar algumas poções como medidas preventivas para eventos súbitos. Lei Lin acendeu uma vela e começou a preparar sua poção. O sistema de educação na Abyssal Moon Forest Academy foi bastante solto. Pelo que Lei Lin viu, foi mais semelhante aos tempos antigos de um professor para um aluno. A academia estava apenas fornecendo terra e o mais básico dos serviços. Quanto a todo o resto, como a aquisição de informações avançadas, era preciso aprender com um professor cujas chances eram muito pequenas. Além disso, não havia missões compulsórias que deviam ser realizadas. Contanto que uma pessoa pudesse pagar as taxas escolares e não conhecesse um mau professor, normalmente poderia ficar aqui por 5 anos. É claro que, quando não havia motivação, o poder de alguém diminuía, pois não procuravam melhorar.
Pelo menos no caso de Leilin, ele não se deparou com uma coisa tão maravilhosa como receber alguns pedaços de Magic Crystals por mês de graça. Para obter Magic Crystals, só se pode pegar uma missão e sair da academia usando sua vida para lutar por eles. O mundo de magos sempre manteve os princípios do comércio justo. Nos 12 dias que se seguiram, Leilin dedicou seu tempo a analisar os modelos de feitiços e a comprar itens como grãos e nutrientes para a missão que ele iria assumir. Uma tarde, Leilin veio para a área de experimentação de feitiços. A área de experimentação de feitiços é um lugar que a academia criou especialmente para acólitos e magos para testar as proezas de seus feitiços. Afinal, vários feitiços têm poder imenso e há também o problema da radiação. Se os experimentos não forem bem administrados, a academia será explodida em pedaços. A área de experimentação de feitiços estava localizada à esquerda da maior parte da academia, uma área remota. As paredes de pedra de mármore branco circundantes estavam empilhadas e pareciam ser extremamente resistentes. Várias runas foram escritas nessas paredes, duas das quais Leilin reconheceu. Uma era para o isolamento da contaminação por radiação e a outra era para reforçar as paredes. Você vai testar seus feitiços? Leilin andou até um balcão onde um cara grande careca sorria jovialmente para ele perguntando: Sim, eu gostaria. Há algum lugar para eu fazer isso? Temos duas grandes áreas designadas para os acólitos e magos. Você só pode entrar na área para acólitos e, dentro dessa área, o espaço é dividido em salas compartilhadas e solteiras. Quartos compartilhados significam experimentar suas magias ao lado de outra pessoa. Pode haver interrupções causadas por isso, mas é barato. Quanto aos quartos individuais, as taxas são muito mais caras. Quais são as tarifas para um quarto individual? Perguntou Leilin. Os olhos do careca brilhavam desde que era óbvio que havia um cliente promissor aqui. 3 horas para um cristal mágico. Os nossos quartos individuais possuem dispositivos de medição especializados que podem calcular e relatar o potencial de suas magias. Além disso, temos. É absolutamente vale a pena. Me dê um. Leilin entregou um cristal mágico para o grandalhão. Bem. Por favor, aguarde. O cara grande registrou rapidamente e devolveu um item de cristal negro. Este é o seu cartão de quarto. Número 32. Leilin acenou com a cabeça e entrou na área de experimentação de feitiços. Em ambos os lados, as runas nas bolinhas brancas brilhavam com uma luz cintilante. Alguns dos quartos obviamente tinham ocupantes, mas não havia som saindo deles e apenas o som dos passos de Leilin podia ser ouvido no corredor. Como esperado. O isolamento de ruído é realmente eficaz. Leilin acenou com a cabeça e, depois de localizar seu próprio quarto, passou o cristal negro em uma plataforma preta do lado de fora da porta-caixa. A porta se abriu e uma voz feminina mecânica soou. Bem-vindo! Você tem 3 horas. Observe a alocação. O interior da sala era enorme. A área era semelhante em tamanho a uma quadra de basquete da vida anterior de Leilin. No meio havia alguns alvos em forma humana usando armadura de couro, armadura de metal e pele. À extrema direita, havia uma tela na parede e abaixo estavam as instruções de como operá-la. Um magus pode atacar um alvo com um feitiço, e a tela registrará automaticamente o poder do feitiço. As instalações aqui são muito avançadas e parecem ter uma inteligência própria. No entanto, é uma pena que seja formada por magia, um caminho diferente do que o meu mundo anterior levou, exclamou Leilin em silêncio. Vamos tentar um ataque físico primeiro. Os músculos de Leilin em seu braço direito se arquearam enquanto ele caminhava até a frente de um alvo de cor branca usando uma armadura de couro. Bang! Leilin se moveu e, com uma voz baixa, ele gritou e socou o meio da armadura de couro, deixando um leve traço de impressão. A tela à direita piscou e algumas palavras apareceram. Classificação: ataque físico. Grau de poder: 2. Danos ao alvo: mínimo.
Parece que esses alvos não são feitos de materiais comuns, murmurou Lei Lin para si mesmo. Grau de poder é o padrão oficial que os magos usam para medir a extensão de seu poder. Uma única unidade, como padrão, é equivalente à energia que pode ser liberada completamente por 1 grama de cristal mágico. Este método de medição não é ruim. Airship, no futuro, você pode aumentar o conteúdo relacionado a essa área. A gravação é feita, desfragmentando no processo. A voz do Airship soou. A Lei Lin puxou a lâmina da cruz pendurada em sua cintura e provocou um vendaval forte quando ele cortou violentamente Qiang. Uma abertura se abriu na armadura de couro, revelando a ferida branca embaixo. Classificação: ataque físico. Grau de poder: 3. Dano ao alvo: ligeiro. Vendo a tela, Lei Lin acenou com a cabeça. Eu usei todo o meu poder para cortar com a lâmina cruzada mais cedo, mas isso só causou esse tipo de dano ao alvo. Parece que posso deixar minha mente tranquila e aprender magia. Airship, transmita os 2 modelos de magia. Após este período de pesquisa contínua, o Airship já havia analisado as 2 magias completamente. O último passo foi transmitir as informações para o hipocampo de Lei Lin, o que permitiria que ele entendesse esses 2 feitiços rank 0 imediatamente. Nota do editor: Hipocampus, simplificado, área de memória recuperada no cérebro, BIP. Transmissão em andamento. Com a resposta mecânica do Airship, Lei Lin sentiu muitas lembranças em relação às técnicas e procedimentos de lançar esses 2 feitiços em sua mente. Cada passo parecia extremamente familiar. Era como se fossem praticados pessoalmente por ele inúmeras vezes. Extraia os dados desses 2 feitiços do rank 0. Acid Kyaku Assault, grau 0. Tempo de lançamento: 3 segundos. Distância efetiva: 7 metros. Consumo: 2 força espiritual, 2 Magic Power. Mão de Umbra, magia de classificação 0. Tempo de lançamento: 4 segundos. Distância efetiva: 10 metros. Consumo: 2 força espiritual, 2 Magic Power. Magic Power é a quantidade de partículas de energia armazenadas no corpo. É limitado pelos limites superiores da força espiritual. Para lançar um feitiço, a pessoa não precisa apenas usar sua força espiritual como uma cartilha, mas também deve entender que o poder mágico em seu corpo também será consumido. Lei Lin reprimiu suas emoções excitadas. Airship, registre em detalhes o meu processo de lançamento de feitiços Pandora. Grengonger. Com o encantamento da linguagem Biden soando de Lei Lin, uma bola de líquido verde escuro apareceu de repente na parte superior de sua mão direita. Bolhas brancas continuamente espumavam do lado de fora. Vamos. Lei Lin lançou a bola ácida em sua mão e o líquido verde cruzou em um arco, pousando em um alvo usando uma armadura de couro. Sim. A corrosão do alvo físico soou sem parar, uma vez que se dissolveu continuamente ao emitir uma enorme quantidade de fumaça branca. Ao mesmo tempo, um odor que pica o sentido do olfato flutuava em todas as direções. Depois de alguns segundos, o alvo humano foi corroído, deixando apenas um par de pernas brancas para trás. Airship, calcule o grau de poder, BIP. Grau de poder: 5. Lei Lin se virou para olhar a tela à direita. Neste momento, as palavras na tela mudaram e um novo registro foi mostrado. Classificação: ataque corrosivo mágico. Grau de poder: 5. Danos ao alvo: grave. Parece que o Airship e essa tela têm os mesmos valores estimados, então não precisarei vir aqui no futuro. Eu deveria ser capaz de estimar o grau de poder em meus feitiços com a Airship. Lei Lin acenou com a cabeça e começou a experimentar outro feitiço. Mão da Umbra. Seguindo o encantamento de Lei Lin, uma mão de cor negra apareceu de repente sob um alvo que usava a armadura de aço. Ele agarrou a garganta do alvo com força e, com um som estridente, a cabeça do alvo caiu no chão. Classificação: ataque de energia. Grau de poder: 4. Danos ao alvo:
grave.